A Rádio Girassol FM chegou à DSTV com o melhor de informação, música e desporto. Acompanhe na posição 820. Girassol FM, consigo, a qualquer hora e em qualquer lugar. Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. A necessidade de maior transparência na gestão de recursos públicos voltou a ser defendida hoje aqui em Luanda durante um fórum de prestação de contas realizado pela Administração Municipal do Quilamba Quiache. No encontro que juntou responsáveis distritais da zona, os participantes sublinharam que só com a aplicação racional dos orçamentos será possível a resolução pontual dos problemas no meio social. Os munícipes do Quilamba Quiache entendem que a gestão orçamental de 2023 não foi de encontro às reais necessidades da população. Vitória e João pedem maior transparência na execução dos programas voltados para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Quando a administração se desloca para ir aos setores, já os setores têm os problemas levantados e sabemos onde se deve atuar. Não temos água, não temos saneamento básico, não temos condições mínimas para a população. O que nós queremos é única e simplesmente transparência nos processos. Nunca encontramos nenhumas escolas contemplado com merenda escolar. E visto que sempre que há uma apresentação, uma escutação deste tipo, mencionam sempre a merenda escolar que não existe. O que eu aqui vejo é que a administração deve pautar para mais transparência. Durante o Fórum de Prestação de Contas, que serviu para a recolha de contribuições para a elaboração do próximo Orçamento Municipal do Quilamba Quiache, o coordenador da Comissão de Moradores do bairro Rasta pediu maior atenção no setor da saúde e conclusão do programa de ligações domiciliares. Fiscalizem mais, porque o centro está sem medicamento. Não resta só, conforme diz a diretora municipal da saúde, que não tem tido medicamento. Eu não vejo esse medicamento. Queremos que haja também ligações domiciliares para casa e casa. Nós agradecemos o gesto, tudo bem, mas sim esperamos que faça um bocado mais. A nós, enquanto ONG que tem a responsabilidade de moderar, cabe-nos colher esta informação para posteriormente remeter ao Ministério da Administração do Território e ao Ministério das Finanças, que são as entidades coordenadoras do orçamento participativo. Entretanto, a administradora municipal do Quilamba Quiache disse que alguns programas incluídos no orçamento passado serão concluídos apenas este ano. Dentro daquilo que era o orçamento, ficou a conclusão de obras que nós ainda estamos a concluir este ano. No combate à pobreza também algumas ações que nós estamos a dar sequência este ano. Temos a necessidade ainda de outros programas que não são só respectivos ao nosso município, mas com incidência no nosso município, que ficaram por fazer e, como nós vimos aqui, que foram preocupações apresentadas. O Orçamento Participativo é uma iniciativa do governo angolano executado pelos Ministérios da Administração do Território e das Finanças em articulação com os governos provinciais, administrações municipais e organizações da sociedade civil, que visa, entre outros objetivos, fomentar a participação direta dos cidadãos na definição das prioridades locais. Girassol Jornal, edição de sexta-feira. Outros destaques para conferir ao longo da noite. Pessoas com necessidades educativas especiais. O Fórum debate em Luanda sobre desafios de inclusão e barreiras por vencer. O NEMES tem inaugurado o Hospital Geral com serviços especializados. Coube ao Presidente da República o corte da fita. A população agradece pelo ganho. Cooperação histórica. Primeiro-ministro cubano está de visita a Angola e esteve hoje no Palácio da Cidade Alta. Missão cumprida. Presidente do Madagascar despediu-se hoje do chefe de Estado angolano depois da visita de 3 dias. Reportagem da semana. Insuficiência renal. Histórias reais sobre a doença, testemunhos e recomendações de especialistas.
E está também inaugurado em Luanda o escritório país Gabinete da Organização Internacional do Trabalho. Vai servir o SPALOP com sede na capital angolana. O resumo da atualidade internacional e novidades que marcam o desporto na sexta-feira. Bem-vindos ao melhor da informação. Do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados de tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite. A Direção Nacional do Tesouro do Ministério das Finanças, através do Gabinete de Comunicação Institucional, confirma, para efeitos de divulgação pública, que o processamento da folha salarial dos funcionários públicos referente ao mês de julho está regularizado com um nível de execução de 100%. A sua conclusão ocorre fora do horizonte definido para o efeito, pelas razões publicamente partilhadas ontem pelo Diretor Nacional do Tesouro, Marlon Lima, que se referem ao desfazamento entre os fluxos de entrada dos recursos e os compromissos essenciais do Estado, como o serviço da dívida interna, que só no último dia do mês foi de 300 mil milhões de kwanzas. A instituição reconhece a alta importância que a remuneração pontual tem para os funcionários, suas famílias e para o mercado de consumo em geral e reitera o seu maior engajamento no sentido de ver atenuado o desfazamento entre os fluxos de receitas e de despesa e de modo a permitir a normalização do processamento salarial. E seguimos a informar, é cada vez maior o número de acidentes de viação que envolvem mototaxistas, um pouco por todo o país. A província de Luanda lidera as estatísticas. A nossa equipa sabe que o fenómeno está associado a vários fatores, entre eles o consumo de bebidas alcoólicas durante o exercício da condução. Mais de 10 mortes foram constatadas em sinistralidade rodoviária por parte dos mototaxistas em 72 horas e continua a apresentar tendência galopante em Angola, tornando mais difícil a missão de baixar para 50% das mortes por acidente de moto. Muitos de nós começamos a conduzir desde pequeno, mas nunca passamos por uma escola. Realmente uns aprendem com amigos, com familiares e dentre outros. Uma das primeiras coisas que leva as pessoas a cometerem muitos acidentes, eu posso até dizer que é a prática da mesma, né? Tipo, pessoas que não têm prática, quer dizer, não estão devidamente, né, habilitados a andar com a mesma motorizada. É uma das razões que leva também as pessoas a cometerem acidente. Através do Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária 2023-2027, a missão é reduzir a sinistralidade e, sobretudo, as mortes dos mototaxistas. Como se diz que beba não conduz, então, quando alguém está mesmo embriagado, conduzir é mesmo muito complicado. Provoca muitos danos, acidente e mortes até. O conselho que eu deixo é mesmo a gente trabalhar legalizado, ter muita calma na estrada, respeitar os sinais dos trânsitos. Mais de 240 mototaxistas perderam a vida na estrada do país em 2023, segundo estatística da Polícia de Viação e Trânsito, que tudo está a fazer para se mitigar este facto até 2027. O Hospital Geral de Luanda tem recebido muitos pacientes traumáticos causados por acidente de moto. Nós temos um número elevadíssimo de sinistrados, principalmente por acidentes de motocicletas. É só para terem uma ideia,
mais de 95% dos bens que se encontram internados, que deram entrada aqui na nossa unidade, são por acidente de motocicleta. Isto tem sido uma preocupação do nosso lado. A Direção Nacional de Aviação e Trânsito alerta que muitas mortes têm sido verificadas nas estradas do país. Há aqui a de salientar o aumento também de acidentes de viação envolvendo motociclos. Nós temos estado a registrar que os acidentes que têm o envolvimento de motociclos têm estado a preocupar e têm estado a evoluir substancialmente. Quanto às causas, dizer que o excesso de velocidade foi a principal causa que se registrou, com um total de 57 casos. Depois tivemos o mau estado técnico dos veículos, com um total de 5. Má travessia de peões com 4, também com 4 a circulação em sentido oposto. Relativamente ao número de mortes, há de salientar um total de 4 mortes por atropelamento, 4 mortes por colisão entre motociclos e automóveis, 6 mortes por colisão entre motociclos e, relativamente ao número de feridos, 17 feridos por colisão entre motociclos, 20 feridos por colisão entre motociclos e veículos automóveis e 20 feridos por despiste seguido de capotamento. Desafios de inclusão de pessoas com necessidades educativas voltaram a ser motivo de debate hoje aqui em Luanda, com foco nas preocupações do momento. A negligência no meio familiar e a procura tardia pelo acompanhamento especializado estão identificados como alguns dos problemas ainda por combater. Angola avança na implementação do ensino inclusivo, mas ainda não oferece esse suporte nas províncias de Malange e Cabinda. Especialistas afirmam que é possível identificar se uma criança tem necessidades especiais com base nos sintomas apresentados. Um menino especial, autista neste caso, ele apresenta algumas características, como andar na ponta dos pés, desconcentrado, apresenta muitas estereotopias, não tem o contato visual direito. Então, são essas e outras características. O pior desafio é manter a ordem, sendo que a maioria das crianças são hiperativas e temos que ter o máximo controle, porque 1 minuto de distração já pode acontecer muita coisa. Então, o maior desafio mesmo é estar super atenta, atenção em todo momento, em todos os detalhes com essas crianças, por causa da hiperatividade. No entanto, alguns pais demoram a diagnosticar o autismo devido à falta de informação, apesar dos sinais serem evidentes. Alguns a partir dos 2 anos e outros às vezes quando tiverem para entrar na escola. E quando eles notam, muitos não aceitam assim tão rápido, leva tempo. E mesmo que eu chegue a dizer que este menino é especial, ficam assim um pouco incomodados. Então não tem sido muito fácil eles aceitarem, mas alguns acabam aceitando e procuram nossos serviços. Tem muita dificuldade na comunicação, algumas falam e outras conseguem só expressar pequenas palavras. Por exemplo, uma criança que está a crescer agora de 3 anos, né? Porque o diagnóstico começa com 2, 3 anos, não consegue interagir com as outras crianças normais, numa creche ou numa festa. E também elas têm muita sensibilidade ao som. Se estiver num lugar que tem muito barulho, eles têm a tendência de tapar os ouvidos. Lino Garcia, avô de um autista, relata que seu neto, aos 8 anos, ainda enfrenta dificuldades com a fala e tarefas básicas. O meu neto praticamente nasceu assim, é uma criança especial. Também tem problema da mentalidade, tem problemas de adaptar-se ou brincar com outras crianças, não comia nada. Para comer, só alimentava-se só apenas de Cerelac. Profissionais da área recomendam que as famílias busquem ajuda médica o mais cedo possível, pois um diagnóstico precoce facilita o tratamento. Tem que fazer consultas com especialistas indicados de acordo com a patologia que a criança fez, uma análise clínica para saber qual é o problema, qual é o diagnóstico da criança. E não deixar a criança em casa, escondidas, porque nós sabemos que tem muitos pais, por ter esse tipo de criança, alguns escondem. Muitas crianças podem ter resultados positivos. Então, se procurarem outros sítios que não possam ajudar, então vão regredir mesmo. O processo de inclusão em Angola está baseado no decreto presidencial número 187/17, de 16 de agosto, que estabelece a Política Nacional de Educação Especial.
Na província da Huila foram detidos cidadãos acusados de crimes de homicídio e burla qualificada. Os dados fazem parte do balanço das mais recentes operações realizadas pela Polícia Nacional na Huila. O Serviço de Investigação Criminal SIC prendeu na cidade de Lubango 2 homens acusados de terem morto por espancamento um jovem de 28 anos. De acordo com o porta-voz do SIC na Huila, segundo a Quitumba, o crime teve lugar no interior de uma fazenda no bairro da Mítia, propriedade de um dos detidos, onde a vítima foi agredida, alegadamente por ter furtado alguns produtos. Foi detido 2 cidadãos com idades compreendidas entre 41 e 50 anos de idade, acusados de terem agredido um cidadão de 28 anos de idade, quando este introduziu-se no interior da fazenda com o intuito de tentar furtar cana. Após o funcionário desta fazenda interpelar o cidadão, deu a conhecer ao seu patrão, que compareceu munido com um instrumento contundente pau, com o qual desferiu vários golpes na região craniana e posteriormente pediu que este se retirasse, tendo a poucos metros caindo e sucumbido naquele mesmo local. O proprietário da fazenda nega sua participação no crime e atribui a responsabilidade aos seus funcionários. Estou aqui, eu até me pergunto por que eu estou aqui. Não participei. Tenho um testemunho como trabalhador, também tem ali, ele sabe, eu saí de casa, também estava com o meu filho. Eu cheguei e não toquei o senhor. Foi também detida uma mulher de 42 anos, acusada de ter burlado mais de 70 pessoas em cerca de 13 milhões de kwanzas, com promessas de emprego no setor da saúde. Também está detida uma cidadã de 42 anos de idade, identificada como Olga, que sobre a mesma pesa o crime de burla qualificada, que já tem praticado desde o ano de 2019 até abril deste ano. E podemos aqui dizer que até o momento, o trabalho que nós fazemos, o levantamento que nós fizemos, temos 72 pessoas lesadas neste processo. Portanto, nós estamos a falar, até ontem nós tínhamos estimado um valor de 13 milhões e 800 mil kwanzas, não é? Mas com os processos e não só denúncia de pessoas que também foram burladas pela mesma tem parecido, então nós podemos aqui dizer que o valor ainda tende a aumentar, bem como o número de lesados. As lesadas que preferem não mostrar o rosto clamam por justiça e pela devolução dos valores. O que aconteceu é que a senhora Olga nos pediu os documentos que era para entrar para a saúde. Nos pediu 212 mil kwanzas e nós entregamos à espera do mês de setembro. E no mês antes de, acho que em maio, é assim que demos conta que era burla, porque dizem que ela tem recebido dinheiros. Eu não conhecia ela. Alguém nos tirou o documento para dar para ela. É um sentimento ruim, porque já costumamos a ver em televisão que acontece isso, burlas. Nós não imaginamos até ali, porque ela deu a garantia e disse que havia uma semana atrás que ela nos disse que era para ir buscar os tópicos no Hospital Central. Que ela faça a devolução do dinheiro. Organização Internacional do Trabalho, escritório em Luanda, em destaque. Casos reais. Sentia sempre, quando segurava no computador, que essa mão prendia. De vez em quando tinha que correr para o quarto de banho. Quer dizer que o rim já se tinha ido embora. Testemunho e recomendações de especialistas. O doente é hipertenso de longa data e não faz medicação, ou o doente é diabético de longa data e não faz medicação. Esses doentes já aparecem na fase final da doença renal crônica, com todas essas complicações. Esforços estão a ser feitos para reduzir o impacto da doença no país. Insuficiência renal. Reportagem da semana.
exclusivo. Não perca, daqui a pouco. Angola e Cuba passaram hoje em revista um nível de cooperação bilateral há longos anos. O chefe de Estado recebeu hoje em audiência o primeiro-ministro cubano, Manuel Cruz, que está de visita a Angola. O embargo imposto pelos Estados Unidos da América à República de Cuba há 65 anos, mais concretamente em 1959, continua a impactar de forma negativa a economia daquele país do Caribe. Ainda assim, Cuba garante que vai aplicar a máxima de Fidel Castro, que passa por apoiar outros povos em setores cruciais como o da educação e a saúde. O primeiro-ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, esteve no Palácio da Cidade Alta na qualidade de enviado especial do presidente Miguel Dias-Canel para, com o estadista angolano João Lourenço, analisar o quadro da cooperação estratégica entre as duas nações. Y hoy atravesamos momentos muy complejos con el bloqueo recrudecido de los Estados Unidos, pero seguimos combatiendo, convencidos de la victoria. Y aún así con esas dificultades seguimos ayudando en el mundo, sobre todo en el sector de la salud, la educación. Hoy tenemos médicos en más de 50 países, dentro de ellos aquí en Angola y en varios países de África, porque Cuba siempre ha compartido y compartirá un principio que nos enseñaron nuestros líderes históricos Fidel y Raúl, y es que Cuba no da lo que le sobra, sino comparte lo que tiene. O governante referiu que o nível da parceria com Angola é satisfatório, mas persiste a necessidade de ser reforçada, por isso está em Luanda para, em nome do seu governo, sinalizar a vontade cubana. Manuel Marrero Cruz diz mesmo que ambos os países têm potencialidades que poderão ser o ponto de partida para o incremento da cooperação. Una cooperación en varios sectores de la economía y que se ha ido fortaleciendo. Pero precisamente uno de los motivos del encuentro que tendremos hoy con varios empresarios es continuar identificando posibles esferas para incrementar aún más esa cooperación. Nosotros consideramos de que tenemos potencialidades para alcanzar una cooperación superior. Ambos países tenemos mucho que ofrecer, mucho que intercambiar por un interés ventajoso para ambos pueblos. Angola e Cuba têm relações diplomáticas formalizadas desde 15 de novembro de 1975. Neste intervalo, mais de 45 mil angolanos foram formados em Cuba no quadro da parceria entre as nações, que desenvolvem ainda cooperação nos domínios da saúde, agricultura, comércio e militar. Ao longo da sua jornada em Luanda, Manuel Marrero Cruz manteve encontros com a comunidade empresarial cubana residente em Angola. Terminou hoje a visita de Estado que o presidente do Madagascar, André Rajoelina, efetuou a Angola. A jornada teve a duração de 72 horas. Na manhã desta sexta-feira, Rajoelina foi ao Palácio da Cidade Alta para deixar cumprimentos de despedida ao homólogo angolano João Lourenço. Ao longo da sua jornada, o presidente malgache manifestou o interesse do seu país em reforçar os laços de cooperação com Angola e convidou o presidente João Lourenço para igualmente visitar o Madagascar. Destaca-se ainda ao longo da sua visita a Angola a assinatura do Acordo Quadro de Cooperação, que vai permitir o estabelecimento de uma comissão mista bilateral. Está inaugurado o escritório País, gabinete da Organização Internacional do Trabalho. O escritório está sediado em Luanda e vai atender países de língua oficial portuguesa. Promover a justiça social, direitos, dignidade no trabalho e o cumprimento das normas internacionais trabalhistas são as linhas orientadoras do Escritório País da Organização Internacional do Trabalho, aberto nesta sexta-feira na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas. O escritório vai também servir para supervisionar e atender as preocupações relacionadas ao trabalho de empresas, trabalhadores e organizações não governamentais, não só de Angola, assim como também de países africanos de expressão portuguesa. Il s'agirait au fait d'un bureau d'abord, ce n'est pas simplement un bureau pays. Devemos dizer que não é apenas um escritório para Angola, mas é também o escritório da OIT. E este escritório é responsável pelos PALOPs, como já foi dito, do Cabo Verde, Guiné-Bissau, etc. Em todos os países onde nós temos os nossos programas ligados ao trabalho decente. Le programme pays pour le travail décent.
Na ocasião, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social disse que o Escritório País da Organização Internacional do Trabalho em Luanda será um ponto de apoio crucial para a implementação de políticas de trabalho e segurança social, tendo destacado, por outro lado, o seu impacto na vida do cidadão. Se nós estivermos a falar de melhorar a performance da segurança social, né, que é um dos focos que a OIT ataca no seu dia a dia para melhoramento da vida das pessoas e a retirada de forma gradual das pessoas do nível máximo de pobreza, os angolanos, que temos uma grande faixa à beira ou à margem também dessa questão da assistência, do assistencialismo ao nível de pobreza, né? Temos programas que temos combatidos como o COEND e outros. Angola, com um programa gizado ao nível das condições de pobreza que tem pela OIT, beneficiará, obviamente. As preocupações manifestadas pela Organização Internacional do Trabalho prendem-se essencialmente com a erradicação do trabalho infantil, a inserção dos trabalhadores na caixa social, bem como os reajustes salariais atendendo às diferentes realidades económicas. Por outro lado, olhando também para as constantes oscilações existentes dentro dos mercados cambiais. Et ceci veut dire la lutte aussi contre l'inflation et surtout les... O governo também, face à instabilidade do câmbio e da valorização da moeda nacional, deve procurar criar um equilíbrio entre esta situação e a situação do custo de vida. Esta questão degradou-se bastante e nós nem por isso deixamos de envidar esforços, continuamos a trabalhar, a procurar estratégias para mitigar esta situação e trabalhamos também com o Ministério do Trabalho na mesma situação, sobretudo com relação ao emprego ou com relação ao trabalho infantil no meio rural, agrícola e mineiro. Dans le secteur agricole, mais aussi dans le secteur minier. A Organização Internacional do Trabalho tem 187 membros, incluindo Angola, que faz parte desde 1976. O Porto do Lobito ganhou hoje uma unidade de proteção e segurança de objetivos estratégicos. O empreendimento visa garantir segurança dos serviços portuários, em parceria com a Polícia Nacional. O Porto do Lobito tem agora uma unidade de segurança policial, cujo objetivo é de assegurar a imponente infraestrutura que endossa o corredor do Lobito. No ato inaugural, o segundo comandante da polícia em Benguela expressou palavras de gratidão à direção do Porto pelo surgimento da unidade. O Comando Provincial da Polícia Nacional em Benguela agradece os esforços evidenciados na criação de condições de trabalho da subunidade que garante a segurança do imponente objetivo estratégico para a economia do país e dos países de África Austral e não só. A obra que hoje testemunhamos, a sua entrega é um sinônimo da preocupação da direção do Porto Lobito em criar e melhorar as condições de trabalho dos efetivos da Polícia Nacional que protege o objetivo sob vossa liderança e vai o nosso muito obrigado. Queremos, mais uma vez, agradecer à direção do Porto pela iniciativa e fica o compromisso de cuidarmos os compartimentos à nossa disposição e contamos sempre com o vosso apoio no âmbito das boas relações pessoais e institucionais. Por seu turno, Celso Rosa, presidente do Conselho de Administração do Porto do Lobito, disse que a unidade é resultado dos esforços para proporcionar melhores condições de trabalho. Não é mais do que senão o resultado do empenho do Conselho de Administração em criar as melhores condições possíveis de trabalho a todos os órgãos que integram o sistema de segurança portuário. Desta feita, e agora coube a unidade de proteção e segurança dos objetivos estratégicos, o PSOE, mas nós estamos a fazer o trabalho no sentido de criarmos condições para todos. E como disse muito bem o comandante, o objetivo é único,
é de proporcionarmos condições de trabalho. Por isso, felicito-vos pelo facto de, a partir de agora, terem condições de trabalho e acredito que devemos continuar a trabalhar juntos para irmos introduzindo melhorias à medida das necessidades. A concretização da Unidade de Proteção e Segurança de Objetivos Estratégicos do Porto de Lobito custou aos cofres da empresa pública mais de 70 milhões de kwanzas. A VFS Global esclareceu em comunicado que o agendamento para o caso de solicitação de vistos não é pago, continua a ser gratuito. A agência, que tem parceria com diversos setores consulares, alertou para a existência de cidadãos que se fazem passar por funcionários para enganar a população. O procedimento é considerado moroso e, muitas vezes, desgastante para quem tem a planificação feita. O processo já está há mais de 6, 7 anos. Esse processo já está há mais de... Eu recordo-me que a última vez que eu fiz o agendamento foi em 2020. Acho que antes da Covid, se calhar foi nessa época que eu fiz o agendamento normalmente, consegui e viajei e voltei porque fui de férias, mas de lá para cá a pessoa já não consegue fazer o agendamento. Conseguir o visto torna-se mais difícil quando em causa está a demanda pelo agendamento. Eu tentei sim desde o início do ano, o sistema não abre, não há nenhuma informação aí, sempre está fechado, não, hoje não tem. E não sei como é que outras pessoas conseguem, né, obter o agendamento. Tem gerado muito constrangimento porque às vezes a pessoa precisa viajar, não consegue. Opte por terceiros, que o agendamento tem que se pagar em várias agências num valor exorbitante, que nunca se concebe aquilo que é a realidade do nosso país em função do salário que nós ganhamos, né? Fala-se por volta de 170, 200 até 300 mil kwanzas. E nós não temos esse valor para fazer um agendamento quando anteriormente era de favor. A mesma preocupação tem esta mulher. Temos dito nos últimos dias, o agendamento está a custar os olhos da cara. E por essa razão, aqueles que muitas vezes conseguem fazer a partir do portal, vendem-no a preços exorbitantes, dificultando ainda assim muito mais o processo daqueles que, por exemplo, querem viajar. Sabemos que nessa altura as matrículas já começaram, as férias também, temos ainda um mês apenas e complica muito, não é? Aqueles que já programaram têm um programa bem estruturado. Com essa dificuldade do agendamento, não conseguem dar entrada do processo e não conseguem obter o visto em tempo determinado. Atualmente, acredito que estamos aí a falar de 250 a 300 mil kwanzas. Só o agendamento, vai outros procedimentos que fazem parte do processo, que também têm custos. Um caso que os solicitantes esperam ver resolvido. O caminho mais certo é mesmo fazer o agendamento. Isso é possível caso as autoridades, não é, melhorem essa situação. Em nota, a VSF esclarece que as marcações são gratuitas e estão disponíveis no site oficial da fornecedora de vistos. No documento, a VSF destaca que, com o aumento da procura de viagens no país, as solicitações de vistos submetidas por vários países estão em volumes elevados. Face à realidade, indivíduos que se fazem passar por funcionários ou associados da organização, ou ainda agentes, prometem uma marcação antecipada em troca de pagamento para enganar os interessados em obter o visto. Como parte das medidas para evitar tais incidentes, o órgão definiu que para os centros de Angola, incluindo o Centro de Vistos de Portugal em Luanda, apenas será permitida a entrada às instalações do centro de visto aos interessados com uma marcação válida. Agentes e entidades terceirizadas não poderão fazer quaisquer consulta no balcão de informação do segundo andar. A nota acrescenta ainda que as marcações serão abertas com um mês de antecedência para garantir melhor utilização da cota de marcações pelos interessados. Notícias no Girassol Jornal, edição de sexta-feira. Fique para ver mais. Ainda hoje a reportagem da semana, insuficiência renal e histórias reais sobre a doença, testemunhos, recomendações de especialistas. O intervalo é breve, não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Até já.
Nas ruas, a verdadeira história acontece. A cada esquina, uma voz. A cada rosto, uma história. Estamos aqui para ouvir, para entender, para mostrar a verdade que se esconde nas entrelinhas. Com Salu Gonçalves, a sua voz será ouvida. Precisamos ser ouvidos. Queremos solução. Essa é a nossa realidade, queremos uma solução. A verdade está nas ruas. Vamos ouvi-la juntos. Não perca, Zuela Meu Povo, em breve, na Rede Girassol. Baixei, falei, postei, gostei, baixei, falei. E não tem como falar que não sabe se você sabe que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Vamos embora. De planos! Todo mundo gosta! Unitel Arido. É net que queres. Carrega. É plano que queres. Ativa. É net que queres. Navega. É plano que queres. Ótimo! Ótimo! Unitel. Ótimo! Ótimo! Unitel. Vocês querem planos? Vamos vos dar bem. Escolhe o plano. Põe o plano. Escolhe o plano. Põe o plano. É net que queres. É plano que queres. É net que queres. É plano que queres. Ótimo! Ótimo! Unitel. Ótimo! Ótimo! Unitel. Adere já aos planos mais e fala, troca mensagens e navega na rede móvel número 1 de Angola. Unitel. Desde 2006 que a TV Cabo conhece bem o seu negócio e, por isso, sabemos o seu potencial. Juntos, vamos mais longe. Melhor conectividade, mais segurança e o seu parceiro ideal na transformação digital. Vá a tvcabo.ao e faça crescer o seu negócio. Com a TV Cabo, vamos longe. Carregam no rosto o sorriso, no corpo as marcas dos desafios e no coração a felicidade da vitória. E a todos nós, o orgulho de sermos bem representados. Defensores da bandeira, atletas nacionais é o tema do nosso programa. No sofá recebemos Isabel Guialo, capitã da seleção sénior de handball, Rania Santo, atleta de natação e Diassunema Neide, campeã africana de judo. Sábado, às 18h45, tem Conversas com Mel. Conversas com Mel. Um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos. Regresso das notícias, segunda parte do Girassol Jornal. Para a reportagem da semana, trazemos hoje mais um tema ligado à saúde. Estamos a falar da insuficiência renal. Com histórias reais sobre a doença, testemunhos e recomendações dos especialistas. A proposta é da Isabel Guialo. Este procedimento substitui a função natural dos rins e é essencial para pacientes cujos rins não estão a funcionar com normalidade. Quando ia ao trabalho, sentia sempre, quando segurava no computador, por causa do ar-condicionado, que essa mão prendia. E de vez em quando tinha que correr rapidamente para o quarto de banho. Bom, mas aí eu ainda não sabia que era um antecedente que me leva depois a ter esse problema. Dados do Ministério da Saúde indicam que, em Angola, mais de 4.000 pacientes foram diagnosticados com insuficiência renal crônica e recebem tratamento em diálise. Este número representa apenas uma parte dos casos existentes, já que muitos indivíduos com a doença renal não sabem que a possuem devido à natureza silenciosa da patologia. É bom que as pessoas percebam que as pessoas ou os pacientes fazem hemodiálise. Por quê? Porque a função do rim de filtrar, de eliminar todas aquelas toxinas
e que saem pela urina, o rim deixou de fazer. E se o rim deixou de fazer, o que acontece é que essas substâncias tóxicas que poderiam ser eliminadas acumulam-se no organismo. E essas substâncias são muito tóxicas e não podem estar no organismo. Então tem que existir métodos de nós podermos retirar essas substâncias. E o método apropriado quando há falência renal é fundamentalmente a realização, portanto, de técnicas de substituição renal. Em muitos casos, o diagnóstico é feito de forma acidental durante exames para outras patologias, tais como hipertensão e diabetes. No nosso meio, essas são as principais patologias que levam com que os doentes tenham doença renal crônica estadio terminal. Existem outras, como aqueles doentes que podem nascer com um único rim, tem agnésia renal. Existem condições familiares ou hereditárias, doentes que podem nascer com rins, com muitos quistos. Esses também, por sua vez, podem, no futuro, desenvolver uma doença renal crônica. Então, aqui é um conjunto de situações, de patologias que podem levar a uma doença renal crônica. Fizeram um diagnóstico e um problema de tensão arterial. Mas eu ainda não sabia que tinha apanhado esse problema da insuficiência renal. Quer dizer que o rim já se tinha ido embora. Então quer dizer que a história começou assim e até hoje cá estou a fazer diálise há 11 anos, aliás. A doença renal crônica é uma condição progressiva onde os rins perdem gradualmente a capacidade de infiltrar o sangue de maneira eficaz, o que pode levar à insuficiência renal se não for tratada adequadamente. A doença renal crônica não tem um grande impacto, portanto, na sexualidade ou na atividade sexual, mas é um doente que, do ponto de vista de alimentação ou de ingestão de líquido, vive mesmo sob um regime um pouquinho apertadinho. Estudos indicam que, apesar dos desafios, há casos de gravidez bem-sucedidas em mulheres em hemodiálise. A insuficiência renal em Angola continua a ser um grande desafio de saúde pública. De acordo com o Ministério da Saúde, esforços estão a ser feitos para melhorar o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para reduzir o impacto da doença no país. Demais está em dizer em aumento de centros de hemodiálise, consta do nosso PDN, estendermos os centros de hemodiálise para as 18 províncias do nosso país. Neste momento, já estamos aqui a falar de cadeiras de hemodiálise, temos no ano de 2023 para 2024 aumentaram em 254 e atualmente contamos com 648 cadeiras de hemodiálise nas distintas províncias onde foram inaugurados hospitais. Fazem hemodiálise na Huila e na Namíbia, terão essa possibilidade da reversão da junta. Já temos reversão da junta não só do país, dentro do país, mas também os nossos cidadãos que tratavam-se nos outros países, como é o caso da RDC e no caso da República da Namíbia. No país, o tratamento da insuficiência renal tem se expandido significativamente. Atualmente, Angola possui 22 unidades de saúde com serviços de hemodiálise distribuídas por várias províncias, nomeadamente Luanda, Lubango, Benguela, Bié, Bengo, Huila, Malange, Cabinda, Mochico e a mais recente na província do Cunene. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população mundial sofre com insuficiência renal crônica. Este percentual equivale aproximadamente a 800 milhões de pessoas afetadas globalmente.
É a reportagem da semana no dia em que a província do Cunene ganhou um novo hospital geral. Olhamos para a atualidade fora de portas. Mais de 20 pessoas morreram nos protestos de jovens que ocorrem em várias partes da Nigéria contra o elevado custo de vida. É um dos assuntos em destaque no resumo da atualidade internacional que vamos conferir a seguir. A onda de protestos começou na quinta-feira em várias cidades. De acordo com a agência Lusa, até agora foram registadas mais de 20 mortes, segundo denúncia feita por uma organização da sociedade civil que lamentou e condenou os assassinatos. A entidade pediu às agências de segurança que garantam a proteção dos manifestantes. A Frente Unida da Sociedade Civil denunciou a má gestão dos agentes de segurança e disse que as mortes dos manifestantes mostram falhas operacionais. Segundo a Lusa, que cita a agência F, um dos manifestantes garantiu que não vão parar até que o governo tome medidas adequadas. Face aos protestos iniciados nesta quinta-feira, escolas, bancos e mercados permaneceram encerrados. Os protestos ocorrem nas cidades de Abuja, Lagos, Enugu e Kano. Candidatos presidenciais da oposição na Tunísia, grupos de direitos humanos e partidos políticos denunciaram hoje restrições arbitrárias impostas pelo governo. As restrições, segundo denúncia, visam garantir a reeleição de Kais Saied no pleito marcado para 6 de outubro. Segundo a lei tunisina, que é nova, os candidatos devem apresentar um documento que certifica que não têm antecedentes criminais antes de permitir o registro da candidatura. Entretanto, até o momento, nenhum dos candidatos conseguiu obter o documento. 11 candidatos devem concorrer contra o atual presidente tunisino Kais Saied, que busca a sua reeleição. Entre 800 e 1000 casos de hepatite são registrados semanalmente na faixa de Gaza, segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos. De acordo com o órgão da ONU, os casos registrados por semana totalizam cerca de 40 mil desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. Segundo o Programa de Saúde da Agência da ONU em Gaza, o surto de hepatite está a alastrar-se no pequeno território, onde as famílias deslocadas vivem em condições desumanas, em campos de refugiados e abrigos sobrelotados, onde lhes falta água potável, sabão e um sistema de esgotos. Girassol Jornal, sexta-feira, pronúncio do fim de semana. Não perca no próximo bloco sugestões que podem valer para a sua agenda cultural. E ainda hoje, novidades do desporto, as principais notícias que marcam o dia. Voltamos a seguir ao intervalo, não saia daí. Até já. Até já. Mexer, com mais velocidade, pra mesmo bater. Para frente, para trás, nos melhores programas. Internet sem limites, mais que os filhos humanos. A tecnologia Topzap Fibra dá-lhe a melhor experiência de TV com internet ultra rápida ao preço mais acessível. A sexta-feira ganhou um novo olhar sobre Angola e o mundo com Ismael Mateus e Iracelma Arnaldo. Para levar até si análise diferenciada de alguns temas que marcaram a semana. Polémico. Todos nós, nas nossas famílias, temos gente que tem mais do que uma mulher. Direto ao facto. Os nossos partidos têm um déficit, todos eles. E repito,
todos eles. Que deve-se este, Ismael? Deve-se democracia interna. A análise contundente. É uma lição que nós temos que aprender, não é? E um novo jeito de informar que aprofunda a compreensão. E nós precisamos de soluções mais práticas. Dos assuntos de destaque e que são debatidos na praça pública. O desafio é torná-los funcionais. É assegurar que o cidadão tenha confiança nesses serviços. O Código de Família precisa ser revisto. Completamente. Precisa ser atualizado. Exatamente. Toda sexta-feira, Visão de Ismael Mateus. Pontualmente às 21 horas na TV Girassol. Django Livre. Você mata e ganha prêmio? Quanto pior, maior o prêmio. Uma constelação de estrelas como nunca viu. É isso que eu estou fazendo, sujando minhas mãos. Jamie Foxx, Kerry Washington, Samuel L. Jackson e Leonardo DiCaprio. Um negociante negro é pior do que o preto da casa. Num filme com um estilo marcante de Quentin Tarantino. Esses desgraçados não vieram aqui comprar mantigos. Prepare-se para uma chuva de emoções. Como um homem livre, eu cheguei na Candyland a cavalo. É hoje, na sala de cinema. Não dá para perder. Anunciar na Rede Girassol é beneficiar de todas as vantagens de uma multiplataforma. São multi-oportunidades, multivisibilidade, multipossibilidades. É a sua marca e o seu produto presentes na TV, na rádio e em canais online do mais novo grupo de comunicação de Angola. Seja um parceiro da Rede Girassol. Entre em contato pelo 941-337-274 ou pelo correio eletrónico comercial@redegirassol.com. Regresso das notícias no Girassol Jornal, parte final. Pois é. Assunto do dia, está inaugurado o novo Hospital Geral do Cunene com serviços especializados. Coube ao Presidente da República o corte da fita inaugural da unidade hospitalar. O novo complexo hospitalar conta com uma capacidade de 200 camas, assim está correto, e vai contribuir para a redução e a evacuação de pacientes para a vizinha República da Namíbia. A alegria. É assim que o presidente João Lourenço descreveu o momento em que colocava à disposição dos populares da província do Cunene a maior unidade hospitalar do sul de Angola. Chama-se Hospital Geral do Cunene, General Simeone Mukune. Em declarações à imprensa, o presidente João Lourenço considerou errado o entendimento que se tem sobre os hospitais colocados à disposição de nível terciário, tendo esclarecido que o governo tem construído também hospitais municipais e centros médicos. O sentimento é da alegria. Não diria que é de agradecimento, mas é de alegria porque poupamos o sacrifício a muita gente que tinha que se deslocar quilómetros e quilómetros à procura de serviços de saúde, ou noutras províncias, ou mesmo aqui no nosso país vizinho, irmão, a República da Namíbia. Às vezes fica-se com a sensação de que o Executivo só constrói unidades hospitalares desta dimensão, ou seja, hospitais do nível terciário. Fica-se com esta ideia que é errada, portanto, repito, é errada. Nós não estamos a construir apenas hospitais de 200 camas com todo este equipamento de ponta que acabamos de ver nesta unidade e noutras. Nós estamos a construir desde os centros médicos até o hospital do nível terciário. Estamos a fazê-lo não apenas no quadro do Programa Integrado de Infraestruturas Municipais, vulgo PIM, mas com outros programas que o Executivo tem virados para o desenvolvimento comunitário. De acordo com o Presidente da República, a província do Cunene tem recebido uma atenção especial, mas não deverá ganhar uma unidade hospitalar especializada.
O país tem 18 províncias. Se nós replicarmos tudo que Luanda tem em cada uma das 18 províncias, não existe essa capacidade. Portanto, pelo menos prometer eu não prometo. Daí o facto de alguns serviços nós concentrarmos na mesma unidade. Por exemplo, se reparar, nesta unidade tem o serviço de oftalmologia, não vamos construir um hospital oftalmológico, tem o serviço de hemodiálise, não vamos construir um centro-sol, por exemplo, como temos em Luanda, que é só hemodiálise, não o faremos. Portanto, vamos aproveitar as capacidades que esses grandes hospitais têm e colocar numa dimensão menor um pouco das diferentes especialidades. É uma forma de se racionalizar os recursos, não apenas financeiros. Quando a gente fala em recursos, as pessoas pensam só em dinheiro, mas o recurso humano é o recurso mais importante. Não haveria capacidade para nós conseguirmos tanto recurso humano e dispersá-lo pelo país. O presidente João Lourenço falou também dos outros grandes projetos em curso na província do Cunene, no setor da energia e água. Estamos todos recordados da histórica visita que eu fiz na chamada Zona das Cacimbas, onde eu vi a população do Cunene a beber quase que barro. Eu vi com os meus olhos. Jovens, meninas de 12 anos, 14 anos, a entrarem para Cacimba, na esperança de subirem com o balde com água, e em vez de subirem com água, subiam com lama. Portanto, não havia água. E as pessoas a morrerem de sede. E nós não cruzamos os braços. A partir dessa altura, realizamos um programa que vem sendo executado com algum sucesso. Concluímos em tempo recorde o projeto do canal do CAF. Nesta minha visita aqui ao Cunene para fazer esta inauguração, tenho programado a visita às obras do projeto da barragem do Ndue. Portanto, o Cunene vai ficar com, digamos, o CAF multiplicado por 4. No próximo ano vamos ter, portanto, já temos o CAF, vamos ter o Ndue, que vamos visitar domingo, fica concluído no fim deste ano, e no próximo ano vamos receber a barragem do Calucuve e da Cova do Leão. Portanto, são 4 grandes infraestruturas para minimizar o sofrimento das populações do Cunene em termos de minimização dos efeitos da seca nesta parcela do nosso território. Portanto, era para dizer, resumindo, que nós estamos com os olhos atentos a todas as necessidades das populações desta província, desta e do restante do país, como é óbvio, mas não é possível fazer isso tudo num dia. Muito obrigada. Pois, e a missão do Presidente da República na província do Cunene tem a duração de 3 dias. O chefe de Estado orienta amanhã, em Ongiva, a reunião do Conselho de Governação Local. Mais detalhes temos a seguir com o Custódio Jacinto, destacado no Cunene. Custódio, boa noite. Alguma mudança na agenda ou continua a mesma? Quina, boa noite. Saudações também para o Simeão Mundula e demais telespectadores da Girassol TV. Não a agenda mantém-se tal como prevista. Depois de inaugurada esta unidade hospitalar de onde vos falamos, o Presidente da República vai sim amanhã presidir a reunião do Conselho de Governação local, que vai contar com a presença de todos os governadores provinciais e dos titulares de departamentos ministeriais. Já lá vamos dar nota que já está à disposição dos populares desta província o Hospital Geral do Cunene, que recebe o nome
de um filho de casa, o general Simeone Mukune. Vamos à conversa com uma das filhas, ela é Maria Mukune, está em direto para a Rede Girassol. Obrigado já agora por ter respondido ao nosso pedido. Nesta altura, qual é o sentimento da família em ver o seu pai, filho, esposo homenageado pelo governo angolano? Antes de mais, muito boa noite. É um sentimento de gratidão. 24 anos após a sua morte, nós já nem estávamos a contar com uma homenagem merecida dessa, porque eternizou o nome dele na província que ele viu a nascer, na província que ele acolheu, na província onde ele começou a dar os seus primeiros passos como homem que ele foi, homem íntegro, pai de família, amigo, padrinho, filho dessa nação. Então nós só estamos realmente a agradecer ao executivo que lembrou de um grande filho que deu e continuou a mostrar o amor, o empenho e a dedicação que o meu pai deu. Então nós realmente agradecemos por tudo que o governo fez e por não ter nos esquecido, porque com tantos homens para homenagear, lembrando sim de Simeone Mukune é um sentimento de gratidão e é uma honra. Muito obrigado mesmo. Nós também que agradecemos por este momento. Obrigado e até a próxima ocasião. Kinem Simeone, em relação à agenda do Presidente da República, está terminada para o dia de hoje. Inaugurou esta unidade hospitalar, chegou a esta província por volta das 14 horas, desembarcou no aeroporto 11 de novembro, onde foi recebido com aplausos, assobios e sentimentos de euforia pela população que se deslocou até aquele aeroporto para receber João Lourenço, acompanhado da primeira-dama Ana Dias Lourenço. Para amanhã está reservada esta reunião que já fizemos referência, vai contar com a participação de todos os 18 governadores provinciais, os titulares de departamentos ministeriais e vai analisar a vida sociopolítica e econômica do nosso país. É o essencial que podemos avançar a partir destas instalações inauguradas hoje pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que recebe o nome do general Simeone Mukune. Boa noite. Muito bem. Boa noite, Custódio. Continuação de bom trabalho e até amanhã. Falamos de desporto. A seguir, a seleção feminina de handball defronta o Brasil neste sábado, às 13 horas, numa partida em que só a vitória interessa para o combinado nacional, caso pretenda sonhar ter os quartos de final dos Jogos Olímpicos de Paris. Em confrontos diretos, a seleção brasileira leva vantagem com 2 triunfos em 2 jogos, sendo o último realizado a 12 de agosto de 2016, que terminou com um placar de 24 para Angola e 28 para o Brasil. Em Paris, o 7 nacional soma 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Já o Brasil tem um registro de 1 vitória e 3 derrotas. Às pérolas, resta vencer ou, no mínimo, empatar diante do Brasil neste sábado, se quiserem passar de fase. A última vaga do Grupo B vai estar em disputa entre os 2 conjuntos falantes da língua portuguesa. Angola ocupa a 4ª posição com 3 pontos, enquanto o Brasil está a seguir com apenas 2. A melhor classificação do combinado nacional no torneio olímpico feminino foi o 7º lugar em 1996 em Atlanta, nos Estados Unidos, numa prova que reunia apenas 8 equipas. Desde que o torneio feminino conta com 12 equipas, a melhor classificação foi a 8ª posição no Rio de Janeiro, no Brasil, em 2016. E a seleção júnior de MMA viaja neste sábado para os Emirados Árabes Unidos para o Campeonato do Mundo da modalidade. Nesta quinta-feira aconteceu a entrega da bandeira da República na Galeria dos Desportos. A bandeira foi entregue e agora a responsabilidade de representar o país no mais alto nível da modalidade só aumenta. A Seleção Nacional de Juvenil estará no Mundial de MMA com o objetivo de trazer o desejado título para o país. O secretário de Estado para o Desporto, Paulo Madeira, garantiu que a Seleção Nacional tem estado a orgulhar o nosso país. Durante muitos anos, durante toda a vossa carreira, para que de facto continuem a orgulhar-nos como nação, a orgulhar-nos como angolanos, por aquilo que vocês fazem, por aquilo que nós temos que almejar fazer cada vez mais.
Eu penso que num trabalho de 3, 4 anos, a Federação de MMA conseguiu trazer-nos para um ranking tão elevado. Então, eu penso que tem que haver aqui um comprometimento maior para continuarmos a melhorar esse ranking. Dos 17 atletas escolhidos, alguns falaram ao microfone da Rede Girassol sobre as suas expectativas. Sinto que a responsabilidade é enorme, mas não vai nos abalar. Tivemos uma preparação de 3 meses para esse campeonato do mundo. Logo que regressamos do campeonato africano, não tivemos mais tempo para descanso. Começamos logo a preparar o campeonato do mundo. Estamos prontos para representar mais uma vez Angola. O meu maior objetivo é ter uma boa performance e conseguir o primeiro lugar do pódio. Estou muito bem preparada. Stélia Mohania, campeã africana da modalidade em feminino, garantiu estar preparada para as lutas. Sinto que é possível porque me preparei muito para isso. E sobre as adversárias, Stélia respondeu: Nada, vou lhes bater. Angola viaja para o palco da competição em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, já neste sábado, cuja prova acontece de 5 a 11 de agosto. E já a fechar, temos o cartaz na rede, habituais sugestões da agenda cultural para o fim de semana. Se não tem o roteiro traçado, confira as nossas propostas. Para os amantes de teatro, sugerimos a peça Cabu, o Rei Sem Coroa. A peça do grupo Horizonte Gingambante vai estar em exibição sábado e domingo, em 2 sessões, 19h15 e 21h15. Neste sábado, tem concerto intimista de Ângelo Bossi no escritório, a partir das 19h. Ainda de música, sugerimos o concerto denominado Muimbo Angalassa. Acontece em celebração aos 32 anos do grupo coral A Graça. Será já neste domingo, no Palácio de Ferro, às 16h. E se a opção for ficar em casa, acompanhe a programação da Rede Girassol e divirta-se. E assim encerramos a edição de sexta-feira de Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. As notícias vão regressar amanhã. Pois. Tem a seguir a visão de Ismael Mateus. Não perca, às 21h pontualmente. Estamos juntos. Boa noite. Django Livre. Você mata e ganha prêmio? Quanto pior, maior o prêmio. Uma constelação de estrelas como nunca viu. É isso que eu estou fazendo, sujando minhas mãos. Jamie Foxx, Kerry Washington, Samuel L. Jackson e Leonardo DiCaprio. Um negociante negro é pior do que o preto da casa. Num filme com um estilo marcante de Quentin Tarantino. Esses desgraçados não vieram aqui comprar manticos. Prepare-se para uma chuva de emoções. Como um homem livre, eu cheguei na Kingland a cavalo.
É hoje, na sala de cinema. Não dá para perder. Carregam no rosto o sorriso, no corpo as marcas dos desafios e no coração a felicidade da vitória. E a todos nós, o orgulho de sermos bem representados. Defensores da bandeira, atletas nacionais, é o tema do nosso programa. No sofá recebemos Isabel Guialo, capitã da seleção sénior de handball, Rania Santo, atleta de natação, e Diassoné Maneide, campeã africana de judo. Sábado, às 18h45, tem Conversas com Mel. Conversas com Mel. Um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos. Roberto de Almeida é um político, nacionalista, cientista social e escritor. Eu fui preso em consequência do que veio a ser a nossa tentativa de fuga. Irmão da eterna Deolinda Rodrigues, Roberto de Almeida foi membro do governo, presidente da Assembleia Nacional e um dos fundadores da União dos Escritores Angolanos e da Academia Angolana de Letras. O meu maior desejo é que o povo de Angola possa ser um povo unido e feliz. Trabalhou com os 3 presidentes que Angola já teve desde a independência nacional. Biografia, neste sábado às 21 horas, na TV Girassol. Existem lugares. Aquele lugar é cheio de memórias. E histórias que deveriam ficar para sempre no passado. O Kabir ama somente a mim. Ele não ama você, não? Obsessão. Então eu vou garantir que ele vai somente me amar. Um filme de arrepiar na sua noite. Neste sábado. Se você não pode ser meu. Às 21h45, aqui. Então você não vai ser de mais ninguém. Neste domingo, era uma noite como qualquer outra. Até a campainha tocar. Ok, babe. Finish that up, okay? Be right back. E um simples pedido de socorro. I just lost control of my car. God. You think I could use your phone? Colocar a vida de toda a família em risco. She left? Yeah. I'm gonna call her.